Tem palavras que a gente acha que entende, até que Deus nos mostra que elas carregam mais do que o dicionário pode explicar. E lembrar é uma dessas, porque na Bíblia lembrar não é só trazer algo à memória, não é só pensar de novo, não é só recordar. Lembrar no contexto bíblico é agir, é se mover, é intervir, é fazer algo acontecer. E quando você entende isso, sua oração muda. Porque você para de pedir que Deus apenas pense em você e começa a declarar que Ele vai se levantar por você, que Ele vai agir, que Ele vai cumprir o que prometeu. A palavra hebraica usada muitas vezes para lembrar é zakar, e ela aparece em momentos decisivos. Quando Deus lembra de Noé, por exemplo, não é porque ele tinha esquecido que a arca estava lá, flutuando no meio do caos. É porque chegou o tempo de agir, o tempo de mudar o cenário, o tempo de fazer as águas recuarem. E esse lembrar é carregado de movimento, de resposta, de transformação, porque para Deus lembrar é se posicionar, é trazer à tona aquilo que ele já havia determinado, é cumprir o que estava guardado. E isso muda tudo, porque às vezes a gente ora como quem está tentando chamar atenção, como quem está pedindo para não ser esquecido, como quem está tentando convencer Deus a olhar para nossa dor. Mas quando você entende o que lembrar significa na linguagem do céu, começa a orar com mais autoridade, começa a declarar: Senhor, lembra da tua promessa, lembra do que disseste, lembra da aliança. E isso não é arrogância, é fé, é confiança, é intimidade, porque você não está exigindo, está ativando, está acessando aquilo que já foi liberado, está chamando à existência aquilo que está no coração de Deus. Ana fez isso. Quando estava diante do altar, chorando, ela pediu que Deus se lembrasse dela. E aquele pedido não era só um clamor por atenção, era uma ativação espiritual, era uma declaração de fé. Era um grito de quem sabia que Deus não esquece, mas que age no tempo certo. E Deus lembrou. E quando Ele lembrou, Ele agiu. Ele abriu o ventre. Ele mudou a história. Ele trouxe Samuel. E tudo começou com uma oração que dizia: Lembra de mim. Esse tipo de oração é diferente. Ela não vem da ansiedade, vem da convicção. Ela não vem do desespero, vem da certeza. Porque você sabe que Deus não é um Deus distraído. Ele não é um Deus que esquece. Ele é um Deus que guarda, que observa, que prepara, que responde. E quando você ora dizendo lembra, está dizendo: eu sei que tu tens algo para mim. Eu sei que há uma promessa viva. Eu sei que o teu tempo é perfeito. Mas eu estou aqui esperando, me esticando, me posicionando, me entregando. E essa entrega é profunda, porque ela exige paciência. Ela exige confiança. Ela exige resistência, porque entre o lembrar e o agir há um tempo, e esse tempo é onde a fé é lapidada, onde o coração é tratado, onde a dependência é construída. E muitas vezes é nesse intervalo que a gente se perde, que a gente desanima, que a gente começa a duvidar. Mas é justamente nesse lugar que a oração lembra precisa ser feita, não como quem cobra, mas como quem confia, como quem sabe que Deus não falha, como quem escolhe permanecer, mesmo quando tudo parece parado. O salmista fazia isso o tempo todo. Ele dizia: Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, lembra-te da tua aliança, lembra-te dos teus servos. E essas palavras não eram apenas poéticas, eram espirituais. Eram declarações de quem conhecia o caráter de Deus, de quem sabia que o céu se move quando a fé se levanta, de quem entendia que o tempo de Deus não é o nosso, mas que a fidelidade dele é constante. E essa constância é o que sustenta a alma nos dias em que tudo parece incerto. Talvez hoje você esteja nesse lugar, esperando por algo que Deus prometeu, orando por algo que ainda não aconteceu, carregando uma palavra que parece adormecida. E nesse lugar, a oração lembra pode ser o que vai reacender sua fé. Porque ela não é só um pedido, é uma declaração. É uma forma de dizer: eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda confio. E quando você ora assim, algo se move, algo se ativa, algo começa a acontecer.
Porque Deus não ignora a fé que se levanta no meio da espera. E essa espera não é passiva, ela é ativa, ela é cheia de movimento interno, de transformação silenciosa, de crescimento invisível. Porque enquanto você espera, Deus está preparando, está alinhando, está ajustando. E quando o tempo chega, Ele lembra. E quando Ele lembra, Ele age. E quando Ele age, nada pode impedir. Nada pode atrasar. Nada pode bloquear. Porque o céu já decidiu. E a sua oração foi o sinal, foi o gatilho, foi o ponto de contato. Se essa mensagem falou com você, quero te convidar a se inscrever no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.